Muito bem, que situação essa da CBF, seleção brasileira, polêmica sobre disputar ou não a competição aqui no país. Promotor de Justiça Fernando Krebs, como que o senhor vê toda essa situação? Eu fiquei até surpreso que a CBF, que é tida como uma entidade onde se pode tudo lá dentro, né, que tenha afastado por 30 dias o seu próprio presidente, o Rogério Caboclo. E vejam o que diz o jornal Goiás de hoje, que é um jornal diário, no qual nós escrevemos lá uma coluna também. Ele trata aqui da denúncia. A funcionária que fez as acusações disse que o Cartola tinha comportamentos abusivos. Perguntou se ela, abre aspas, masturbava e tentou forçá-la a comer um biscoito de cachorro, chamando-a de, abre aspas, cadela. Segundo o relato da funcionária, que tem 8 anos de CBF, ela não é uma funcionária que assumiu ontem, né? Caboclo fazia consumo de álcool durante o expediente, ela era obrigada a esconder garrafas no banheiro para que Caboclo pudesse beber sem ser notado. Ela também recolhia as garrafas vazias e em viagens era orientada a pedir bebidas para ele nos hotéis, mas sempre o consumo era marcado no comando dela. Essa denúncia ela é grave porque ela contém áudios também. E a comissão de ética da CBF afastou esse presidente por 30 dias. Ele, em conjunto com o presidente da República, tomaram a decisão de fazer a Copa América no Brasil. Houve resistência do treinador da seleção brasileira, o Tite, né? Inclusive, o filho do presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro, chamou o Tite de puxa-saco de Lula, né? E fez apelo aos jogadores pela Copa América. A Copa América é essa que estava prevista para a Colômbia, por razões políticas, o governo colombiano renunciou a sediar a Copa América, a Argentina assumiu a responsabilidade em razão da Covid, da pandemia, ela também recusou, e o Brasil, através da iniciativa do presidente da República, colocou à disposição o país da realização desta Copa, né? E aí se criou a polêmica toda, né? Inclusive sobrando aí para o treinador da seleção brasileira, o Gaúcho Tite, né? E se fala, inclusive, que ele seria demitido por pressão da presidência da República e assumiria o também gaúcho Renato Gaúcho. Ambos foram treinadores do Grêmio, né? Inclusive o Renato Gaúcho, torcedor, né? E ele montaria uma nova seleção. Ora, eu penso que, antes de mais nada, nós deveríamos ouvir os especialistas, são os infectologistas. Quais os riscos sanitários, né, de se acomodar uma Copa América no Brasil? A princípio seriam pequenos, porque as delegações seriam pequenas, mas nós temos aqui que acumular os jornalistas. Mas há um detalhe que me chama a atenção, que é a questão das variantes da Covid, né, que podem ser trazidas de outros países, né? O correto seria ouvir também os infectologistas para se chegar a uma conclusão técnica. Essa é a minha opinião. Mas o senhor concorda ou não com a realização da Copa América no Brasil? Eu penso que sem ouvir os infectologistas não dá para se tomar essa decisão. Perfeito. Na minha opinião. Perfeito. Jean Lopes, qual a sua opinião? O promotor de justiça, ele foi bem cirúrgico, né, no diagnóstico, no que está acontecendo, ele não se posicionou de maneira clara antes de ouvir aí os profissionais médicos que têm sido ouvidos e há uma divergência. Só para contribuir, né, são 10 seleções, cada seleção tem 65 pessoas em suas delegações, 650 pessoas que chegariam ao Brasil, todas elas vacinadas, todas elas testadas. Eu sempre digo, e eu sou jornalista esportivo também, que o futebol é o lugar, o futebol de elite acaba sendo um lugar muito seguro, porque os jogadores são testados frequentemente. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Goiás, que está na Série B, se eu não me engano, os jogadores são testados 2 vezes por semana. Jean Lopes, existe risco da realização da Copa América no Brasil, ou a não realização, né, já que ainda não tem uma posição claríssima a respeito desse assunto? Bem, se existir risco, existe risco. Pela Taça Libertadores, pela Copa Sul-Americana, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. São 3 torneios que englobam países da América do Sul e que estão ocorrendo, estão acontecendo os jogos normalmente. Sexta-feira passada, o Brasil jogou contra o Equador
em Porto Alegre. O Equador é um dos países que vai participar da Copa América, né? E o Equador veio de seu território e entrou no Brasil, e sai e volta. O Brasil amanhã vai jogar contra o Paraguai lá no Paraguai, vai ter contato com o povo daquele país, depois vai retornar à nação. É uma hipocrisia gigante. Ou tem a Copa América, ou não tem nenhum desses torneios, né? A Copa América, veja bem o que eu estou falando, comparada aos outros torneios que estão sendo disputados, oferece muito menos risco, porque são menos jogos, menos pessoas, são países que vão ficar parados, os times dos países ficaram parados num lugar fechado, não vão ficar transitando, a não ser dia de jogo, vai ao estádio, joga e volta. Ou seja, é uma hipocrisia danada. Em relação ao Rogério Caboclo, Rafael, presidente da CBF, eu jamais vou defender um homem como ele. E, sobretudo, eu jamais vou defender um presidente da CBF. Eu quero lembrar que os 4 últimos presidentes daquela entidade, né, estão presos ou procurados pela polícia. Vou relatar um por um. José Marim está preso em Nova York, ex-presidente da CBF. Ricardo Teixeira está no Brasil com muitos processos, não pode sair do Brasil, porque se sair, a Interpol pega ele e coloca ele numa gaiola também. Del Nero, Marco Polo Del Nero, o último, que o Tite, inclusive, beijou no rosto, abraçou, aquela coisa mais linda. A mesma coisa, ele não pode sair do Brasil, está sendo procurado pela Interpol na Europa e nos Estados Unidos. E agora o Caboclo, que está sendo processado por assédio. Essa é a agente da CPF. Isso, da CBF. Aliás, tem o sogro também do Ricardo Teixeira, João Avelange, já falecido. Esse foi banido da FIFA por corrupção. Né? Chegou ao ponto de eles tirarem o nome dele do estádio lá do Rio de Janeiro, que agora se chama Newton Santos, um homem muito mais digno e muito mais... um nome muito mais digno de ostentar no estádio de futebol, né? O Newton Santos, o grande enciclopédia, e não o João Avelange, um corrupto que foi banido da entidade a qual presidia. Rafael, a hipocrisia é muito grande. O que eu não consigo entender é porque só agora a denúncia do Rogério Caboclo foi ao ar através dos canais de uma emissora de TV, de seus portais. Na sexta-feira, dia do Jogo do Brasil, isso explodiu na imprensa. Uma denúncia que tem mais de mês, são 6 meses pelo menos, que essa funcionária denunciou o Caboclo. Então, claramente, é uma ocasião política nisso. Né? E estão, inclusive, os hipócritas de plantão querendo fazer uma ligação da CBF com o atual governo federal. Não há essa ligação. A CBF é uma entidade particular. Presidente da República nenhum tem poder de interferir dentro daquela entidade. Né? Então, estão politizando isso. Essa denúncia sobre o Rogério Caboclo só veio ao ar agora por causa da questão da Copa América. É uma denúncia, repito, que já tem 6 meses que foi feita, estava sendo guardada para ser usada no momento certo. É esse tipo de politização que acaba com esse país. Se não há essa situação da Copa América, essa denúncia não iria ao ar, não iria ser jogada na imprensa e o Rogério Caboclo provavelmente passaria impune. A gente tem que acabar com esse tipo de coisa nesse país, Rafael. É alvitante, o povo brasileiro é ofendido sistematicamente pela politização que ocorre, sobretudo de gente ligada à oposição brasileira ou de emissoras e essa mídia velha que não está nem um pouco preocupada com aquela funcionária. Porque essa denúncia já está aí há muito tempo e ela nunca se preocupou. Preocupou agora porque ela queria conspirar contra a Copa América, a fazer com que essa Copa América não acontecesse, porque ela será transmitida pela emissora rival, o SBT, Rafael. Pergunta, mais uma vez, fora da caixinha, promotor de justiça Fernando Krebs, na sua opinião, se a Globo detivesse os direitos de transmissão da Copa América, existiria essa polêmica toda em torno da competição? Poderia não existir por parte da Globo ou dos jornalistas ligados à Globo. Fatalmente não existiria por parte da Globo, mas poderia existir por parte de outros jornalistas de outros veículos, né? A Globo não é a única que cobre esportes no país. Jean Lopes. Claro que não existiria, Rafael. Eu sou um homem ligado ao esporte, acompanho esse processo. Eu acabei de dizer que existem, no momento, 3 competições internacionais de futebol ocorrendo no Brasil toda semana. Eliminatórias da Copa do Mundo, Taça Libertadores da América, Copa Sul-Americana de Futebol.
Sistematicamente, times entram e saem dos países da América do Sul aqui no Brasil, e os times brasileiros vão a esses países, depois retornam. E ninguém fala nada. A questão é obviamente política. Né? Negar esse fato é negar uma verdade incontestável. Então não haveria de forma alguma. Eu quero lembrar que está acontecendo, se não me engano, no Rio de Janeiro, um campeonato mundial de ginástica, em que ginastas do mundo todo estão lá, com suas delegações, e não tem problema nenhum, ninguém fala nada. Teremos as Olimpíadas de Tóquio também, né? Mas eu estou falando do Brasil em si, né? Lá no Japão é outra história. Está ocorrendo um campeonato mundial de ginástica no Rio de Janeiro. Né? Delegações do planeta todo estão lá. Várias e várias pessoas, eu nem sei se todas vacinadas, porque as seleções da Copa América estarão 100% vacinadas. Jogadores, comissão técnica e dirigentes. Todo mundo sabe que é uma hipocrisia, Rafael. 32017720, você faz o Jornal Brasil Central conosco. Isso é muito importante, muito gratificante. O Jameson Delfino, nome diferente, ele diz o seguinte: gente do céu, você tem vários torneios. Se pode um, por que não pode outro? Promotor de Justiça Fernando Krebs. Não, realmente, nós temos vários torneios em disputa. Né? Nós temos o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores. É por isso que, a priori, mais um torneio não destoaria dos demais. Né? Mas, de qualquer maneira, eu penso que essa questão deveria ser discutida por quem entende, né? Por quem é técnico, são os imunologistas, há risco de buscar uma outra variante de outro país. Uma vez são 10 países envolvidos, não é? E talvez até fosse caso mesmo de adiar essa Copa para o ano que vem, né? As próprias Olimpíadas sofrem muita oposição, inclusive dos japoneses no seu território, porque apesar de já ter sido adiada, né? Alguns defendem o adiamento dela, porque o risco é grande, apesar das pessoas estarem vacinadas. É verdade que o futebol é uma grande bolha, né, em relação ao resto, e apesar dos casos de contaminação que têm ocorrido, têm sido noticiados, não há ainda notícia de morte no futebol brasileiro proveniente de Covid. Né? O Grêmio mesmo teve vários jogadores agora com Covid, né? Outros times também tiveram, Flamengo no ano passado, enfim, mas não há notícia de morte, né? Por Covid no futebol. Então, esses aspectos devem ser levados em consideração também, né? O fato de que o futebol acabou se transformando numa bolha em relação às outras atividades. 32017720, Rafael, sou o Paulo Sérgio do Jardim América. Sobre as transmissões, ontem mesmo, o Sport TV da Rede Globo mostrava um campeonato de vôlei ao vivo. Ele diz que é muita hipocrisia. Depois do jogo, Jean Lopes, já vou passar a palavra para você, do Equador, o Galvão Bueno disse o seguinte: olha, existe coerência, pelo menos na minha opinião, porque o Campeonato Brasileiro começou e eu achava que poderia esperar mais um pouco. As eliminatórias começaram e eu achava que poderia começar mais um pouco. E agora ele se posiciona também contra a Copa América. Existe coerência nesse sentido, na sua opinião, por parte específica do Galvão Bueno, Jean? Não, o Galvão Bueno está apenas querendo manter o emprego dele. Eu conheço bem a forma do Galvão Bueno pensar. Ele não é um homem de esquerda, pelo contrário, ele é um homem que eu conheço o pensamento dele, e ele seria contrário a tudo que a Rede Globo vem praticando nessa questão da pandemia. Só que ele não pode falar, ele é obrigado a... O Galvão é um homem rico, Jean. É um homem rico, mas é um homem que tem vaidade, quer continuar sendo narrador na principal emissora ainda, né? A emissora mais forte do Brasil, apesar de hoje estar muito enfraquecida. A audiência dela cai sistematicamente. Os números dos últimos meses dizem que no Jornal Nacional caiu 15%. Mas eu quero ir por outro tema. O Krebs falou sobre a questão de especialistas. Eu tenho muito medo dessa palavra especialistas, porque hoje qualquer pessoa que atesta uma narrativa, ela é chamada de especialista. E médicos não são diferentes de outras pessoas. Médicos também, muitos, não estou dizendo todos, também militam, também entram em narrativa, também entram na questão de fazer apologia a um determinado tipo de pensamento. Então hoje está muito perigoso a gente confiar
nessa coisa chamada ciência ou nessa coisa chamada especialista. Mas a maioria dos médicos não são de direita? Não sei. Eu sei que a maioria dos médicos, a classe médica é formada por homens sérios, por mulheres sérias, por pessoas responsáveis. Mas, infelizmente, hoje está tudo muito politizado. Essa médica mesmo, Luana Araújo, eu prefiro chamar de cantora, que é a profissão que ela vem praticando nos últimos tempos. Ela foi colocada no grau de conhecimento sobre o combate à pandemia, sobre o Covid-19, sem nunca ter estudado sobre o assunto, sem nunca ter feito uma tese sobre o assunto, sem nunca ter praticado um estudo e registrado ele em algum órgão científico pelo mundo. E ela, porque falou o tipo de pensamento que a oposição quer, foi galgada lá em cima. E uma médica que tem 40 anos de estudos, que tem vários estudos esparramados pelo mundo, conceituada com prestígio internacional, foi chamada de negacionista por essa mesma posição. Como que a gente vai confiar nessa questão de especialista, se hoje o que vale é a narrativa de cada um, Rafael? Mais participações no 32017720. Faça o Jornal Brasil Central conosco. Boa tarde. A estreia de um repórter tão conceituado é tamanha que mostra o desespero daquela emissora, o Ricardo de Trindade. Sinceramente, eu não estou sabendo dessa estreia, não estou sabendo desse assunto. Alguma informação? Eu também não sei. Sabe aí, Jean? Não, sobre isso aí eu não sei, realmente não sei. Tem elogio aqui para o Jean Lopes. A Márcia, como sempre, o Jean é brilhante. Manda um abraço para a Márcia aí, Obrigado, Jean. Márcia. Como sempre, você é muito generosa nos seus comentários. Um grande abraço para você. Participações, boa tarde. Mas se a pandemia está aumentando o risco de terceira onda, não é porque está rolando 2 campeonatos no Brasil que vamos inserir mais um e tentar usá-los para justificar a Copa América. No momento, teria que parar, dar um tempo. O Wellington, nós trouxemos aqui em primeira mão, Jean, e esses são números, né? Com a informação a gente não pode brincar. Campeonato Brasileiro da Série A são 380 jogos, da Série B 380, da Série C mais de 200, da Série D mais de 420 jogos. Campeonatos estaduais nós tivemos mais de 1.200 jogos. Na Copa América nós teremos, né? Se a competição acontecer, a tendência é essa, 28 jogos. Então, são mais algumas informações que a gente traz para o público. O nosso telespectador disse 2 torneios. Não são 2 torneios, meu querido. Nós estamos disputando simultaneamente, nesse momento, Copa Sul-Americana, Taça Libertadores da América, eliminatórias da Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro Série A, Campeonato Brasileiro Série B, Campeonato Brasileiro Série C, Campeonato Brasileiro Série D. Só aí deu 7. Sem contar outros esportes. Campeonato Brasileiro Feminino, que está ocorrendo. Né? Campeonato... assim, vários outros torneios de outros esportes estão ocorrendo no Brasil. O que ocorre é que a Copa América vai ser transmitida pela concorrente dessa emissora que a gente já disse aqui, e também vai atestar que o Brasil, apesar desse problema sério que é a pandemia, da gente, de forma lamentável, está perdendo pessoas estão sendo contaminadas, e um problema que ocorre no planeta inteiro, em todas as grandes nações do mundo está ocorrendo esse problema. Apesar disso, o Brasil tem se mantido digno na questão da economia, do emprego, está mostrando que mesmo enfrentando essa pandemia tão terrível, né, tão maldita, o Brasil consegue se manter de pé. Outros países que fecharam tudo, como a Argentina, que tiveram lockdowns radicais, fechamentos radicais, que colocaram o povo em casa, não tem condições de sediar a Copa do Mundo. É necessário lembrar que essa Copa do Mundo, não, perdão, Copa América. É necessário lembrar que a Copa América seria sediada na Argentina e na Colômbia. Essas 2 nações não têm capacidade de enfrentamento e de sediar a Copa América. E o Brasil está mostrando que tem. E por questões políticas eleitoreiras, tem muita gente contra. Mais participações no 32017720. Promotor de Justiça Fernando Krebs. Sobre especialista, ciência e narrativa, a doutora Nise não é especialista em virologia. É um fato. Narrativa é o que ela acha sobre o assunto. O fato que ela não é da área. Quando se está doente, vamos ao dentista e não a um dermatologista. Promotor de Justiça, Fernando Krebs. Eu concordo integralmente. Eu não conheço essa profissional, mas foi dito que ela não seria especialista da área. Agora, com relação a outra, que eu também não conheço ela,
mas ela foi chamada pelo próprio governo para integrar o governo. Então, alguma qualidade ela deve ter. Agora, depois foi vetada pelo governo. E agora está sendo crucificada. Eu não adoto esse tipo de prática, eu não gosto disso, de crucificar as pessoas. Se o cara pensa como a gente, ele é maravilhoso. Se ele pensa contra, ele não presta. Eu não gosto desse tipo de conduta, né? Então eu não gosto de crucificar ninguém. Acho que as pessoas têm que ser respeitadas pelo que defendem, pelas suas posições, né? E deve vencer o melhor argumento. Né? Eu acho que a imprensa ela erra também quando ela elege heróis e ao mesmo tempo também transforma essas pessoas no capeta, né? Então faz-se isso o tempo todo. Eu concordo faz com o tempo todo. Eu vou dar um exemplo assim do Moro, né? Do Sérgio Moro. O Sérgio Moro, se eu fosse o Sérgio Moro, eu mudava era de país e nunca mais colocava os pés aqui. Porque ele foi vítima, e eu não quero aqui fazer a defesa dele, achar que ele é um perfeito, maravilhoso, espetacular, mas o que ele fez de forma confirmada por vários tribunais, várias instâncias, né? E o cidadão virou o capeta, né? Ele está sendo escorraçado, né? Perseguido, né? Destratado de todas as formas possíveis e imagináveis. E acho isso abominável, eu não gosto disso. Né? Eu acho que a imprensa marrom, essa de blogueiros que assassinam a reputação alheia, elas têm essas práticas. Eu sempre repudiei isso, até porque eu sofri também nas mãos desse pessoal. Então eu também não pratico isso, porque eu não quero que façam comigo isto, né? Então eu respeito as pessoas e elas não são obrigadas a concordar comigo, pensar da mesma forma que eu penso. Eu acho que o ouvinte, nosso telespectador, ele tem razão no que diz. Ok. Rafael? Sim. Não, eu quero falar sobre a doutora Anise. Realmente, a especialidade principal dela não é oncologista, ela é oncologista, né, tratamento de câncer, inclusive do pulmão, de doenças respiratórias decorrentes do câncer. Mas ela ela estudou também imunologia. Eu estou aqui, nesse momento, com a ficha dela, com o histórico dela, né? E eles estão tentando desqualificar uma profissional. Segundo, ela já tratou, e isso existe os prontuários para comprovar, cerca de 450 doentes de Covid. Então, ela tem experiência no tratamento de pacientes da Covid-19. A outra médica nunca tratou de um só paciente e ela foi selecionada para ocupar lá a Secretaria da Saúde e perceberam que ela não era qualificada e não a contrataram. Ela foi avaliada e não foi atestada. Então a gente tem que passar as questões certas. Não é possível a gente desqualificar um profissional como a doutora Anise Yamaguchi, que tem 40 anos de serviços prestados a esta nação e ao mundo. Ela é uma médica de extremo prestígio no planeta. Não quer concordar com os tratamentos dela, é um direito de cada um. Procure outro médico, procure outra forma. Mas desqualificar esse profissional só para poder voltar à velha política no Brasil, isso eu não vou aceitar e não vou concordar jamais, Rafael. 3201-7720, boa tarde. Onde tem posicionamento do Bolsonaro, a Lacrolândia entra em cena para ser contra o Rick de Trindade. Vocês conheciam essa palavra aí? Lacrolândia? Lacrolândia? Tem lacra, né? Eu conheci, onde os lacradores de plantão ficam com seus iPhones o dia inteiro lacrando. Muito bem, olha só, participações aqui. É bom receber elogio também, né? O José Djalma, Jean Fantástico, Rafael Campeão e a Michele Linda, gosto muito de vocês. Muito obrigado, obrigado aí pelo carinho. Boa tarde, senhores jornalistas, os meus aplausos ao Jean pelo brilhantismo de suas colocações. A sua torcida aqui hoje está grande, viu? É um carinho do nosso telespectador e eu agradeço, fico sensibilizado. Espero poder retribuir isso no meu trabalho, no meu pensamento, que é sempre visando o melhor dessa nação, Rafael. A Márcia, Rafael, suas perguntas enriquecem o programa, muito sensato. Obrigado, Márcia. Olá, quero aproveitar e parabenizar o programa Alto Nível, a audiência garantida. É o Paulo Sérgio do Jardim América, não perde nenhum programa. Quando não pode, grava e assiste posteriormente. Rafael, Milene Castro. Jean, eu ia até falar, né? A gente tem o nosso YouTube. Exato, eu até reclamo. O YouTube da TV Brasil Central. Coloca aí nos caracteres daqui a pouquinho, pessoal do Twitter, por gentileza, né?
O Paulão deve estar aí, juntamente com o Fefe e com a galera toda, né? Se eu esqueci alguém, por favor, depois o pessoal fica chateado comigo, mas é uma equipe excepcional, juntamente com o Rodrigo e com a Azaf. Televisão é plural. Televisão e rádio ainda muito mais, Jean. Não, é verdade. Até eu vou falar aqui em público, eu às vezes reclamo para esse excepcional jornalista, apresentador Rafael Vasconcelos, para mim, o melhor da televisão brasileira, da nova geração, porque a gente tem o Paulo Beres, esse é insuperável, e depois do Paulo Beres, Rafael Vasconcelos. Mas ele falha em não dizer que todos os dias, que todos os nossos programas, os programas desta emissora, ficam gravados no YouTube. Você pode assistir lá o nosso jornal quando quiser, jornal da semana passada, os outros programas todos. E seria bom que todos os dias aqui a gente lembrasse os nossos telespectadores, senhor Rafael Vasconcelos. Sem problema, aceito a crítica, que é uma sugestão, e com certeza a gente vai falar mais do nosso YouTube. Se inscreva! Lá tem todos os programas, é impressionante o trabalho que a Alessandra comanda, juntamente com tanta gente da ABC Digital. Olha só, Nego, por favor, eu queria saber, não sei quem que está chamando de Nego aqui, mas eu considero como um elogio, ou o promotor Fernando Krebs também, o Jean, mas muitas vezes a gente lê conforme a pessoa escreve, né? E eu considero que é que é carinhoso. Por favor, queria saber de vocês qual é a discriminação em relação à Copa América, porque os demais campeonatos estão sendo jogados ou em qualquer lugar do mundo. Tem mais de 250 jogos, a Copa América vai ter apenas 28 jogos. Eu queria saber. A gente já falou Aí aqui, ele colocou aqui no final, não é nego, é amigo. Não tem problema, é carinhoso, né? O nego é carinhoso, eu queria falar sobre isso. Eu, há muitos anos atrás, tinha uma namorada que me chamava de nego. Vem cá, nego, vem cá. E eu sou branquinho. E ela era bem morena mesmo. E eu chamava ela de minha neguinha linda. Então é um tratamento carinhoso e que, infelizmente, os politicamente corretos de plantão querem colocar isso como um termo racista, que não é de jeito nenhum, né? Um termo que eu encaro como muito carinhoso, Rafael. Parabéns, Jean, porque fala a verdade. O Almintas, da Vila Luciana, em Goiânia. Mais participações, uma ótima tarde, Rafael. Parabéns. Um abraço para o Jean e para o promotor de justiça, Fernando Krebs. O Valdson, manda um abraço para ele aí, promotor. Boa tarde, Valdson. Receba aí o nosso abraço aí. Amigo Rafael, parabéns pelo programa. Se a doutora Nise não sabe de Covid-19 de tratamento, será que o senador Humberto Costa, Omar Aziz, Randolph, Renan Calheiros, será que eles sabem sobre a Covid-19? Até jornalista de determinadas emissoras sabem sobre a Covid-19. Imagina a doutora Nise, pastor Márcio Duarte. Rafael, sobre o que está dizendo o pastor Márcio, o Randolph Rodrigues, tem um vídeo dele que está pipocando aí na internet, quem quiser pode procurar, cumprimentando 4 médicos do Amapá, o estado de origem dele, pelo uso do tratamento precoce, dizendo que várias pessoas foram salvas por esses médicos, querendo inclusive condecorá-los lá no Senado Federal por agirem com tratamento precoce no estado do Amapá. E agora ele está lá batendo contra. Outro vídeo muito bonitinho de se ver, eu fico sensibilizado, eu fui às lágrimas, foi da doutora Luana, a cantora, né, Luana Araújo, dizendo que o uso de máscara é desnecessário, que as pessoas não precisam usar máscara. Está aí, é um vídeo dela falando na internet. Né? Se quiserem, eu peço até para o Rafael pedir para a produção colocar no ar. Essa médica hoje tem a capacidade de chamar a doutora Nise, que tem de trabalho científico mais do dobro que ela tem de vida, ou quase o dobro que ela tem de vida, a doutora Nise tem de estudo e de trabalho, e ela chamou a doutora Nise de negacionista. É o Brasil que a gente está vivendo. Eu já entrevistei no programa que eu apresentava Mesa dos Notáveis por 1 hora a doutora Nise Yamaguchi, né? Muito educada, com toda certeza, mas o julgamento é do público. Essa Copa América ainda vai dar muito pano para manga. A Shirley, que participa no 3201-7720. Olá, parabéns pelo jornalismo da TV Brasil Central. Manda um alô para nós, família Albuquerque, meus irmãos em Goiânia. Família Albuquerque, Cláudia Albuquerque, de Barriguda, município de Jaborandi, na Bahia. Muito obrigado. Promotor de Justiça Fernando Krebs. É impressionante a audiência que a gente tem em todo o Brasil, no interior todo. O senhor está sentindo essa repercussão?
Sim, sim. Esses dias eu fui a um prédio aí e o porteiro disse que me vê nas segundas-feiras na TBC. Coisa boa. Vamos lá então, vamos passar para Michele Buzon, que traz mais um tema para o nosso debate. Michele.